os nerds. Os seus pais pararam de enviar dinheiro, mas ele sabe que eles estavam apenas gastando com besteiras. Eles possuem uma BMW nova e moram em uma mansão. Ming, por sua vez, não tem nem o que vestir direito. Por outro lado, ele não pode fazer nada se ninguém realmente se importa com ele. Nono fica chocado ao saber que o seu único desejo na vida era obter um estande de jogos, já que ele só precisava de dinheiro suficiente para ficar online o dia todo, e esse desejo ele iria realizar a todo custo. Nono, por sua vez, não podia acreditar que a sua escola estava recrutando alunos como ele, mas os outros decidem esperar por sua entrevista antes de julgá-lo. Em outro lugar, Mig acaba recebendo um correio misterioso cujo conteúdo dentro dele era um telefone e uma carta. A carta dizia que ele não atende aos critérios para ser admitido na Universidade de Chicago. No entanto, a faculdade de Cassell gostaria que ele fosse o único destinatário de sua bolsa principal. Com isso, ele seria orientado pelo professor Guderian, e após ler aquilo, o garoto fica sem acreditar e faz uma verificação rápida para ter certeza de que ele não estava sonhando. Ele então volta para casa e anuncia as boas notícias para sua tia, mas ela fica irritada, dizendo que ele era um tolo de acreditar naquilo. Ela explica que a escola aceitava apenas gênios de rank SS, mas o diretor Zigang chega para dizer a Mig Fei que a sua presença é desesperadamente necessária na organização. Mig Fei novamente imagina que ele estava apenas sonhando acordado e decide tirar uma soneca, mas a sua tia acaba recebendo um telefonema informando que ele foi convidado para uma entrevista na manhã seguinte. No outro dia de manhã bem cedo, Ming chega para a entrevista e descobre que alguns dos seus colegas também estão lá. Ming duvida de si mesmo mais uma vez, pois acredita que ele foi convidada para que a escola pudesse cumprir o requisito mínimo de número de alunos. Ele então percebe que a sua crush de longas datas também estava lá e resolve se aproximar dela para conversar. Após isso, o primeiro aluno é chamado pelo examinador. Mig se sente pressionado quanto ao exame, mas fica surpreso ao perceber que o primeiro aluno voltou tão rápido. A garota que ele gostava foi a próxima a ser chamada, e após isso retorna para dar alguns conselhos para Mig Fei. No entanto, eles são rapidamente interrompidos quando Mig Fei é chamado para seu próximo. Após ele chegar na sala de entrevista, descobre que a sua entrevistadora era uma garota chamada Nakai. Nakai se apresenta como a examinadora e rapidamente começa a entrevista, e a primeira pergunta feita a ele era se o garoto acreditava em aliens. E após ouvir a pergunta em questão, Mig Fei entra em estado de choque, já que ele havia se preparado apenas para perguntas tradicionais e difíceis. Mig Fei supõe que eles estão apenas fazendo aquela pergunta para ver se ele poderia responder em inglês, mas ele estava errado. Então ele resolve formular uma resposta profunda sobre como as estrelas viajam longas distâncias, dando ênfase à velocidade da luz que percorre no espaço vazio entre esses dois corpos. O entrevistador, no entanto, ignora a resposta e pergunta a Mig Fei se ele costuma se sentir sozinho em sua vida. Mig responde que sim. Então o examinador pergunta se ele acredita em superpoderes. Ele então responde como seria sua vida sem a esperança de que no mundo exista superpoderes igual vem em animes ou jogos. Mas o examinador não está interessado em saber sobre a sua vida chata. A pergunta final é se ele acha que o fundamento da existência humana é o idealismo. Nessa hora, o eu interior de Mig Fei se pergunta o quão típico era aquela série de perguntas e conclui que ele deve estar apenas sendo enganado. E por esse motivo, ele se levanta e decide que nunca deveria ter aceitado o convite daquela academia, e então decide ir embora. Os outros alunos revelam que as suas entrevistas foram as mais curtas de todas, mas Mig Fei não estava preocupado com aquilo. Ele havia desistido por pensar que a escola estava tirando onda com a sua cara. Após ir embora, o professor Guderian chega e se assusta ao ouvir que Mig Fei nem tentou passar. Ele então se pergunta por que os examinadores não se ajoelharam para implorar Mig para ficar, e instantaneamente após isso liga para os pais de Fei. Por outro lado, Mig estava indo para casa até que ele se encontra novamente com a garota que ele gostava. Essa garota então convida para ele acompanhar uma festa de despedida para sua turma de formatura, mas ele ainda está pensando em como uma universidade de ponta como aquela se preocupa tanto em enganar os outros estudantes. Mas após chegar em sua casa, ele recebe a notícia de que ele realmente passou na entrevista. O garoto ficou surpreso, mas resolve ir para a escola no outro dia. Após chegar lá, Guderian ignora todos os alunos apenas para cumprimentar Mig Fei. Sua tia fica em êxtase ao saber que ele receberá uma bolsa de estudos com $36.000. Ele explica que Mig Fei tem um potencial extremamente alto. O seu tio sorri e pensa que ele estava apenas sendo educado, mas Guderian revela que a razão final para acreditar nele é o fato de que os pais de Mig Fei eram ex-alunos honorários da escola. Guderian dá a ele uma carta que os seus pais deram ao diretor da escola e choca a todos quando diz que os seus pais o amavam. Todos pensam que o professor era um homem bastante interessante, mas Mig Fei se desculpa em pânico ao ler a carta. Ela afirma que eles não poderão voltar à escola muito em breve, pois a pesquisa está provando ser mais difícil do que o previsto. Sua mãe diz que ele acabou de completar 18 anos e o jovem é um fracassado, mas ela acredita que ele
tem um potencial imenso. Ela diz que o diretor irá ajudá-lo a entrar na escola e finaliza a carta dizendo que eles o amavam muito. Migfei não consegue segurar as lágrimas após ler a carta, mas ele acaba sendo abordado por Mono. A garota explica que ele está chorando no banheiro feminino. Mono é apresentado a Migfei como uma das melhores alunas do segundo ano, e após falar o seu nome, a garota o reconhece e aponta o quão estranho ele era. Migfei, por outro lado, choca todos ao dizer que ainda não decidiu se vai ou não à escola. Nono diz que devia ser por conta da sua paixão, mas Migfei nega imediatamente. Ele pensa em como deve ter sido apenas um palpite de sorte, mas se lembra em como ela foi capaz de prever sua jogada no game. Mais tarde, ele pensa em como as coisas ficaram loucas, e então começa a se lembrar da história de um mangá antigo que ele leu uma vez. A história era de um guerreiro chamado Godzilla. O guerreiro estava lutando constantemente, mas também achava tempo para conversar com a garota. Por outro lado, ela não sabia que ele estava na guerra, e um dia, quando se viu encurralado, teve que dizer que a sua bateria estava descarregada, mas a verdade era que ele estava morrendo. A garota então presumiu que ele não queria mais falar com ela, porém, ele apenas se despediu dela no seu último momento de vida. Migfei se pergunta se alguém ficaria triste se ele morresse um dia, mas vemos que Nono estava observando o tempo todo. Ela conseguiu encontrar usando seu aparelho mágico. Ela aponta em como aquela história era chata pelo protagonista ter confessado seus sentimentos por um telefone. Após isso, Nono explica que ela foi convidada pelo professor Guderian a persuadir o garoto a ingressar naquela faculdade, e revela também que pode dizer a ele sobre como os professores se sentem ao seu respeito. É claro que ele quer saber, mas ela diz que ninguém estava interessado nele. O garoto devia apenas ingressar na universidade. Nono não consegue acreditar em como ele teve uma queda por uma garota por tanto tempo, mas nunca teve coragem de confessar os seus verdadeiros sentimentos. Nessa hora, Guderian liga para dar permissão a Nono para usar todos os meios possíveis para forçar Fei a se juntar ao colégio, mas a garota simplesmente ignora a ligação. Ela então se aproxima de Fei dizendo que amar alguém é muito difícil, mas ele deveria tentar dar-lhe rosas e tocar uma música comovente. Ela o encoraja a revelar os seus verdadeiros sentimentos à garota. Migfei então exclama com entusiasmo que ele contará a ela na sua festa de formatura. Nono explica que se ele é bem sucedido, então ele ficará com ela, e após isso virá para Chicago e ingressar naquela faculdade. Migfei está bem ciente quanto a isso, então eles se despedem. Por outro lado, Guderian está fora de si, já que Nono não está respondendo às suas mensagens. Ele então chama alguns alunos do conselho para explicar que ele deve voltar imediatamente para investigar um reservatório, pois algo extremamente perigoso havia sido encontrado lá. Ele também voltará, pois a faculdade quer que ele entreviste um candidato com a linhagem muito forte. Os alunos se perguntam o que acontecerá com Migfei. Então, Guderian explica que agora tudo depende de Nono convencê-lo a entrar naquela faculdade. Após isso, temos um vislumbre de como Nono usa o Normal Link para olhar o perfil da garota que Migfei gostava. Um dia antes da festa de formatura, Migfei resolveu chamar Oniwin para sair, mas eles são interrompidos por Nono. Ela finge ser a sua irmã. Então, Oniwin decide os dois conversarem sozinhos. Nono explica que Guderian está saindo na manhã seguinte, e ele precisava tomar sua decisão de ingressar naquela faculdade, mas Ming diz que ele precisava apenas de mais um dia para pensar. Nono então lembra que aquela faculdade só dava apenas uma oportunidade, mas Migfei está ciente disso e mesmo assim mantém a sua palavra. Em seguida, ele está em frente ao espelho ensaiando um discurso que revelará seus sentimentos para Oniwin. Ele pensa em preparar flores e música para acompanhar o seu discurso, e o seu tio o encontra para dar a ele roupas mais formais. No dia da cerimônia, todos são instruídos a se posicionar fora do palco, mas Migfei se lembra das palavras inspiradoras de Nono, e por esse motivo, ele então pula no palco mesmo sem permissão. E uma vez no palco, uma mensagem "Eu te amo" aparece no telão. O garoto estava confuso quanto àquela mensagem, mas